Deixa eu ir direto agora para as falas do ministro Fernando Haddad, falas aí no evento, né, do lançamento, então, do Plano Safra. Haddad, que abriu aí o evento já agradecendo, falando que era um maior prazer anunciar o Plano Safra. Vamos ouvi-lo. Safra da história do Brasil, e eu queria fazer um registro aqui e um agradecimento. Primeiro, eu queria agradecer à Frente Parlamentar da Agricultura, que esteve conosco esses dias no Ministério da Fazenda, pelo apoio que vem dando às propostas de iniciativa do Executivo e do Legislativo, no sentido de estabilizar a economia brasileira e destravar o processo de desenvolvimento sustentável, oferecendo um horizonte de crescimento da nossa economia que vai se revelar a cada ano até atingir a sua potência máxima, que é o que o Brasil precisa. Mas nós não queremos desenvolvimento a todo custo, nós queremos compatibilizar o crescimento da economia com outros valores tão importantes quanto esse. E eu vejo muita sensibilidade de todos. Vai ser muito importante, presidente, que a nossa produção se adeque às novas exigências internacionais para que nós não percamos mercado no exterior de produtos que são bem-vindos fora e precisam continuar sendo bem recebidos no exterior. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer as equipes do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Fazenda. Essa construção foi uma construção técnica muito bem feita e muito inovadora. O nosso ministro Carlos Fávaro e nosso ministro Paulo Teixeira vão ter a oportunidade de, ao longo das entrevistas que vão ser dadas a partir desse evento, né, detalhar as iniciativas do governo federal na nossa agricultura, tanto o agronegócio quanto a agricultura familiar, e no sentido correto de fazer a nossa agricultura como um todo ser cada vez mais respeitada no mundo, com as bênçãos e com a chancela do Ministério do Meio Ambiente, que é fundamental para que o Brasil continue crescendo em produção, em quantidade e qualidade suficientes para que nós consigamos alavancar o desenvolvimento do setor agrícola no Brasil. Falo também da reforma tributária que vem recebendo atenção especial, né, tanto do Reginaldo Lopes, Aguinaldo Ribeiro, do próprio presidente Arthur Lira, e certamente o mesmo tratamento vai ser dado no Senado Federal, no sentido de a gente modernizar um sistema tributário que não faz mais jus ao nome. É um caos tributário que se instalou no Brasil, que precisa ser superado o quanto antes, para que nós possamos dar confiança para os produtores e para os gestores públicos de que tem um marco fiscal sustentável para o desenvolvimento das atividades econômicas. Termino dizendo, presidente, que eu com muito orgulho, eu sou filho de uma família de agricultores que veio do Líbano para o Brasil nos anos 40 do século passado, metade da qual ficou no interior e desenvolveu atividades agrícolas e até hoje o faz no interior de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, e metade se dedicou ao comércio, migrando para a capital do estado de São Paulo. E é uma alegria ter presenciado ao longo de toda a minha vida o desenvolvimento da agricultura, né, nos estados que lideram a produção agrícola no país. A agricultura mudou muito no Brasil e mudou para melhor. E nós temos que continuar perseverando no sentido de aperfeiçoar as técnicas, as tecnologias, o método de produção para enfrentar os novos desafios que a mudança climática nos impõe, para que nós continuemos sendo líderes na produção agrícola no mundo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Tá aí, né, as falas, então, do ministro Fernando Haddad, agora cumprimentando todo mundo ali, né, que está participando deste lançamento do Plano Safra,
né? Agora há pouco também tivemos ali, rapidamente, a ministra Marina Silva, que chegou também a comentar ali um pouco sobre o atual momento, né? Diz que o Brasil não precisa desmatar floresta para aumentar a sua produção de alimentos. Essas são falas de Marina Silva, só para a gente contextualizar aqui, né? Que discursou um pouquinho antes, inclusive, do ministro Fernando Haddad. A ministra Marina Silva falou que o Brasil não precisa desmatar florestas para aumentar a sua produção de alimentos, que é só aumentar a produção por meio do aumento da produtividade. Entendemos ser viável atingir duas metas: transformar o Plano Safra em um plano de transição para a agricultura de baixo carbono e atingir, então, o desmatamento zero. Temos trabalho para mostrar para a União Europeia que o Brasil tem meios de cumprir suas metas de Acordo de Paris, sem prejudicar as suas metas de produção. Ministra, então, do Meio Ambiente, que acabou discursando ali pouco antes de Fernando Haddad. Agora a gente tem o ministro Carlos Fávaro, né? O ministro, então, aí trazendo, né, a visão dele sobre o lançamento deste Plano Safra. Se a gente já tiver aí, pode colocar na tela, por gentileza. E vamos, então, acompanhar agora o discurso do ministro Carlos Fávaro. Senhoras e senhores, bom dia, presidente Lula. Que honra estar aqui, dou glória a Deus por ter a oportunidade de estar ao seu lado neste momento tão especial. Um filho de produtores rurais que militou pelas entidades de classe e está aqui podendo assinar e anunciar o maior plano safra da história deste país. Cumprimento todas as autoridades, em especial aqueles que diretamente nos ajudaram a construir este Plano Safra, o ministro Haddad, o ministro Rui Costa, a ministra Simone Tebet, o ministro Paulo Teixeira, a ministra Marina Silva, o ministro Paulo Pimenta, o ministro Luiz Marinho, enfim, todos os ministros, porque tudo que passa por orçamento passa pelo conjunto de ações de dedicação. Queria agradecer também a grande parceria do nosso vice-presidente e também ministro Geraldo Alckmin, que vai estar dando um impulsionamento à indústria de máquinas, a retomada do crescimento, e será amanhã anunciado junto com o ministro Paulo Teixeira. Cumprimento as entidades representativas de classe aqui presentes, que colaboraram muito para que a gente pudesse formular tecnicamente este Plano Safra. Então, ao cumprimentar as entidades, cumprimento a CNA, que fez um belíssimo trabalho, orientou os números que nós vamos anunciar e certamente será contemplado a maior, inclusive, do que foi pleiteado. Cumprimento todos os servidores do MAPA, todos os servidores dos outros ministérios, como disse o ministro Haddad, que foram fundamentais para essa realização. Cumprimento a imprensa, que dá cobertura, que nos divulga este belíssimo evento. Esse Plano Safra é mais um exemplo, presidente, do que significa o slogan do nosso governo: união e reconstrução. Não interessa para o senhor tem dito isso, não interessa quem votou no senhor, quem estava de um lado ou estava do outro nas eleições. Agora é a hora de governar para todos, de unirmos o Brasil em prol do desenvolvimento, da alegria, da prosperidade, de reconstruir aquilo que já foi em excelência. Eu não posso deixar de esquecer e lembrar à memória de todos os planos sucessivos. O Alexandre Schenkel fez isso com muita sabedoria, que incentivou os planos safras construídos pelo senhor e pelas outras equipes que trouxeram esse agronegócio à plenitude, ao desenvolvimento, ao grande desenvolvimento e um grande exportador de sustentabilidade. Um plano safra que é a união do campo, mas que também é a união da cidade, que gera emprego na indústria, que gera emprego na cidade, que gera bem-estar, que gera melhoria de vida para as pessoas. Afinal de contas, é para isso que se governa. É para que as pessoas tenham bem-estar, prosperidade, alegria. União é isso. União é retomar aquilo que tem de mais valoroso no povo brasileiro, que é a alegria, é deixar os conflitos de lado, é sermos um país harmônico, feliz, a reconstrução das nossas relações internacionais, os laços de amizade e fraternidade que eram esquecidos voltaram a ter prosperidade. Presidente, hoje, exatamente, e não é coincidência, até porque não acredito em coincidência, mais um grande sucesso acontecido graças ao seu trabalho especial, o seu, do presidente Alckmin.
aquele estoque de carne dos embargos da vaca louca de fevereiro, hoje a China anunciou que estão liberados. São 2,5 bilhões que vai entrar na economia e aquecer mais uma vez. O senhor atuou diretamente. O senhor entrou diretamente nesse assunto com o presidente Xi Jinping. E o resultado veio. A sua credibilidade, a sua confiança. Isso permitiu também que nós abríssemos, nesses 6 meses, 24 mercados. Foi dito aqui do algodão para o Egito, mas carne para a Indonésia, carne para suína e bovina para o México, abertura, 24 mercados. Isso é oportunidade de emprego para os brasileiros, é oportunidade de desenvolvimento econômico. Essa é uma verdadeira reconstrução. Abro um parênteses para falar de sustentabilidade. O campeão de produção também é o campeão de preservação. Tudo isso que foi dito para a ministra Marina Silva, tudo isso que foi dito pelo Mercadante, foi dito pelo Haddad, foi dito pelo Alexandre, é esta que é a essência. Nós podemos e devemos produzir cada vez mais. Nós podemos e devemos intensificar a nossa produção. Nós temos 40, 50, 60 milhões de hectares de pastagens degradadas que são passíveis de conversão e começa neste plano safra as linhas de crédito para esse incentivo. Calcar, o financiamento, o BNDES, o Banco do Brasil, todos os bancos vão poder oferecer linhas de crédito para a gente continuar crescendo, mas preservando e combatendo o desmatamento. É essa a mensagem que temos que levar. E o senhor, presidente, foi muito feliz em Paris. A sua fala em Paris falando de quem polui de fato o mundo tem que pagar. Isso trata de soberania. Nós fazemos a nossa parte. Nós respeitamos o meio ambiente, nós preservamos a floresta amazônica, não porque eles nos impõem, mas por nossa consciência. E eles têm que cumprir o papel deles, pagando por esses serviços ambientais. O senhor me deixou muito honrado e tenho certeza que muitos daqui também ficaram errados com o seu posicionamento. Lá na Europa, lá em Paris, daquele lugar tão simbólico, mostrando a soberania e a força e o vigor de um presidente que sabe defender o Brasil. Os números, presidente, deste plano safra. Nós temos hoje um plano safra recorde só na agricultura empresarial, pequenos e médios produtores, e amanhã o amigo Paulo Teixeira vai fazer um grande anúncio também, complementando esses números de hoje. 360,2 bilhões de reais disponível. 27% maior do que o plano safra do ano passado. Temos inovações até nas taxas de juros. O PCA, que foi retomado com vigor, com força, eu vou falar mais adiante, terá taxas de juros. O PCA é um plano para construção de armazenagem. Nós não podemos ficar comemorando safra recorde, sucessiva de safra recorde, e não fazer armazém. Isso é um plano constante, Haddad, e nós retomamos agora. Foi criado no governo da presidente Dilma, foi deixado de lado com pouco recurso, e agora entra com vigor total. Já vou adiantar o número. 80% de aumento de recursos para o PCA até 6 mil toneladas e 60% para os demais construções dos demais armazéns. Média de 70% de aumento de recursos e com taxas de juros. De 7%, conseguimos abaixar a taxa de juros, né? E de 7% para os pequenos e de 10,5% para os demais. O Moderfrota, por Pronamp, também tem uma redução de taxas de juro, que era 12,5%, são para os médios produtores, terá redução de juros e será de 10,5% para investimento em máquinas, equipamentos. É a parceria com a indústria, João, para que a gente possa incentivar e retomar os velhos tempos do presidente Lula estar aí, nós estamos juntos lá na AgriShow, anunciando mais investimento, crescimento, compra de máquinas, gerando emprego também na indústria. Mas para falar, presidente, de taxas de juros, eu quero aqui pedir licença para o senhor, no meu cargo de ministro, por 2 minutos. E quero agora, então, poder falar 2 minutos, como senador da República. Meu querido amigo, presidente Rodrigo Pacheco, estou vendo ali vários amigos, colegas senadores, Líder Randolph, Leila, todos. Como senador da República, nós temos que convocar o presidente do Banco Central. Nós temos que saber dele qual é a responsabilidade dele com o Brasil.
Uma das metas do Banco Central é trabalhar o controle de inflação. Isso está indo muito bem. A política econômica da está indo muito bem, está dando sinais cada vez mais fortes de controle da inflação é permanente. Qual sentido se faz em ter taxas de juros básica, a Selic de 13,75%? O que ele pensa dos empregos? O que ele pensa do desenvolvimento desse país? Quem aprovou o nome dele foi o Senado Federal. E ao aprová-lo foi nessas bases e nesses compromissos, presidente. E nós temos que cobrar o posicionamento dele. E o senhor me permite, quando ele estiver no Senado Federal, para esse debate, me licencie mais um dia, porque eu quero estar lá também fazendo esse debate. O Brasil não pode ficar refém de uma pessoa que não tenha compromisso com a geração de emprego, o desenvolvimento econômico. É claro que tem que ter compromisso com o controle da inflação. Todos nós temos. Essa equipe econômica, esse governo tem esse compromisso. E nós não podemos. Esse plano safra, que é recorde e tem muito dinheiro a mais, 27% a mais de recursos, foi muito suor da equipe econômica. Porque o plano safra passado tinha taxa básica de juros de 12,75%. E agora foi construído com juros de 13,75%. Equalizar isso é um esforço impressionante. Aumentamos muito o recurso, 27%, e conseguimos abaixar até um pouco a taxa de juros. Não podemos continuar dessa forma. Mas também não ficamos só com crítica. Achamos alternativas. Trabalhamos com o BNDES, as linhas dolarizadas, um grande sucesso, Luiz. Obrigado pela parceria. Nós vamos fazer cada vez mais forte, trazer oportunidades. Não ficamos só reclamando e criticando. É determinação do presidente Lula buscar as alternativas, fazer com que as coisas sejam melhores e tragam mais oportunidades. Vamos fortalecer o meio ambiente, os prêmios começam a acontecer, como disse a Marina Silva. Se não é o ideal, se não é o maior de todos, exatamente por conta da falta de disposição orçamentária. Nós queríamos dar 2% de prêmio, 3%, várias áreas, mas vamos começar com 1%, não é isso, Rui? Vamos começar, e isso já vai gerar prêmio para 12 bilhões de reais nos custeios daqueles que têm boas práticas. Quer cercar, analisado, sem passivo, mas também boas práticas, uso de biológico, de manter programa sempre verde, regeneração de terras com calcário, com rochagem, mas tudo isso ainda requer, então, a parametrização para que os órgãos de controle dê autorização para que a gente não possa cometer nenhuma ilegalidade. O Renova Agro, que substitui o ABC, já que o plano safra todo é ABC, o Renova Agro de boas práticas, tem taxas de juros reduzidas, era de 8,5%, virou 7%, e aqui já começa o programa de recuperação de pastagens, porque calcário pode ser financiado com essa linha de crédito, incentivar a boa produção. Para os médios produtores, o Pronamp aumentou de 43 bilhões de reais, que é o custeio, para 61 bilhões de reais. A renda bruta aumentou de 2,5, com os limites de 2,5 para 3 bilhões de reais, estão dando acesso a mais produtores. Os limites financiáveis, que eram de 430 mil reais de receita, então, passaram para 600 estamos mil ouvindo o ministro Carlos Fávaro, que fez um balanço de toda a situação hoje do agro e também da importância, exatamente, deste plano safra para o setor. Ministro Carlos Fávaro, que acabou aí, depois no final ali, a gente acompanhou, ele discursou como senador, não só como ministro.